Geralmente nós anunciamos o lema do culto, o que vai ser pregado no sábado, e hoje estava a pensar durante a semana em algumas coisas e pensei, tinha outro título, mas depois mudei: Encontros marcantes com Jesus. O que é um encontro marcante? Certamente cada um de nós temos um antes e um depois. Antes de conhecermos Jesus, depois de conhecer Jesus. E penso que todos nós nos lembramos o dia em que Jesus marcou as nossas vidas. Se agora eu chamasse aqui ou passasse um microfone para ouvir testemunhos, para dizerem qual foi o dia em que Deus marcou as vossas vidas, penso que a maioria de vocês se lembra. Há um dia, há um momento. Talvez não saibam exatamente o mês, pode ser, mas lembram-se momentos. Nem toda a gente tem memória para datas. Isso não importa. A data em si não é importante. O importante foi o dia em que Jesus marcou a nossa vida. Então há um antes e há um depois. E nunca mais podemos dizer fomos os mesmos, porque Ele marcou de tal maneira a nossa vida que nós ainda hoje podemos dizer foi há tanto tempo. Uns há menos anos, outros que estão aqui há muitos anos, mas uma coisa todos tivemos de comum: Jesus entrou no nosso coração. Jesus marcou de uma maneira real, autêntica, genuína, verdadeira as nossas vidas. E quem é marcado por Jesus não pode ficar indiferente. Seria impossível ficarmos indiferentes perante o toque de Jesus nas nossas vidas. E eu, nesta manhã, quero falar de 3 encontros de pessoas diferentes que tiveram um encontro com Jesus e a vida deles nunca mais foi a mesma. Um deles é em relação à cura. Jesus ainda hoje cura. Eu poderia dar-vos testemunhos de várias vezes que Deus me curou. Podíamos dar várias vezes testemunhos de várias libertações. Vocês também. Cada um de nós tem a sua experiência de vida com o Jesus ressuscitado. Não com o Jesus que está numa cruz, não com o Jesus que está morto, mas com o Jesus que ao 3º dia ressuscitou de entre os mortos. Por isso o apóstolo Paulo podia dizer: onde está a morte, o teu aguilhão, tragada foi a morte na vitória. Jesus ressuscitou. E nós estamos aqui nesta manhã porque efetivamente Ele ressuscitou. Aleluia! Diga comigo: Jesus ressuscitou. Aleluia! Esta é uma das verdades do cristianismo. Os líderes de outras religiões apenas estão lá os ossos, mas o nosso não há lá osso nenhum. Porque Ele ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, se levantou, aleluia, para dizer precisamente: onde está a morte, o teu aguilhão. O nosso Cristo ressuscitou. O do mundo continua morto, mas o nosso ressuscitou. Amém? O teu ressuscitou? Dá glória a Deus, glória a Deus, porque Ele ressuscitou. E isso faz toda a diferença, acreditar num Cristo ressuscitado. Vou falar da cura de um servo do centurião. Abram comigo as vossas Bíblias em Mateus, capítulo 8, versículo 5 ao 13. Primeiro, o centurião era um chefe do exército romano que tinha minimamente a sua responsabilidade com 100, apesar que anos mais tarde chegou a ter a responsabilidade de mais homens que estavam debaixo da sua autoridade, debaixo do seu comando. E é interessante que na Bíblia fala de vários centuriões. Talvez o que nós mais conhecemos é o centurião Cornélio. Lembrem-se, Cornélio, que era o primeiro homem da Península Ibérica que se converteu, que nós sabemos que está na Bíblia. E eu tenho dito isto, há muita gente que não sabe, Cornélio era ali perto de Sevilha. Quem vai de Badajoz para Sevilha, há uma pequena cidade à direita chamada Itálica. Há muita gente, quando lê o livro dos Atos dos Apóstolos, diz:
da coorte italiana e diz Itália. Itália não existia naquele tempo. Itália é um país novo. Itália, o que é hoje Itália, eram vários principados, ok? Não existia como país. Tinha a ver com Itálica, ok? Se vocês lá um dia forem para Sevilha, visitem. Tem um anfiteatro romano, tem muita coisa, é muito interessante. Antes, talvez 10 km antes de Sevilha, do lado direito. Mas todos não vamos falar agora disto. É interessante que os centuriões na Bíblia, encontramos centuriões muito simpáticos. Gente que tinha fé em Deus. Gente que confiava no Senhor. Apesar do militar, que geralmente é duro por natureza, tem que ser, está a comandar homens, tem que ter uma postura perante os outros, mas este homem era sensível a Deus. É importante que nós sejamos sensíveis para Deus. Nós podemos ter que atuar num trabalho que temos que manter uma certa dureza ou postura, mas que o teu coração e o meu coração sempre esteja flexível para ouvir Deus. Não permitas que o teu coração fique duro. Deixa que o Espírito Santo amoleça o teu coração. Eu quero dizer-te, Jesus está aqui nesta manhã e Ele quer amolecer o teu coração. Ele quer trazer-te a paz que o mundo não pode dar. Ele quer trazer-te o ânimo, a força. Talvez estás desanimado, mas eu quero dizer-te que Jesus está hoje aqui para te levantar, para te animar, para te curar também, porque Ele ainda hoje tem poder para curar. Aleluia! Ele não está limitado, nunca esteve limitado. Infelizmente, se nós hoje não vemos mais milagres, é por causa da nossa falta de fé. Mas Deus quer que eu e vocês tenhamos mais fé. Infelizmente, às vezes as situações da vida com quem lidamos até nos roubam a fé. Mas eu quero dizer e repreender todo o ladrão de fé. Nós estamos aqui para que a nossa fé cresça. Nós estamos aqui para que a nossa fé seja uma fé total na pessoa bendita de Jesus Cristo. Aleluia. E fé em Jesus é uma fé viva. E fé em Jesus traz consequência. E a consequência é um milagre. A consequência é a bênção de Deus sobre a tua e a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer fazer algo na tua vida em especial nesta manhã. Abre o teu coração. Não permitas que a dureza, não permitas que os problemas, não permitas que as dúvidas possam secar o teu coração. Possam fazer-te insensível perante a presença gloriosa do Espírito Santo. E desde o primeiro momento que entramos aqui, nós temos sentido a presença gloriosa do Espírito Santo. Eu não sei vocês, mas estava a louvar. E que fantástico. Quando nós entramos com uma atitude de louvor, de adoração, nós não viemos aqui para um espetáculo. Nós viemos aqui para adorar o único que é digno de ser adorado. E o único que é digno de ser adorado é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Aleluia. Viemos entregar-lhe sacrifício de louvor. Aleluia. Não te apetece? Faz sacrifício de louvor. Não tens força, faz sacrifício de louvor e Deus vai se glorificar e Deus vai tocar na tua vida e Deus vai curar-te nesta manhã e Deus vai levantar-te nesta manhã porque Ele está aqui em espírito e em verdade. Aleluia. Então diz assim a palavra de Deus: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. Geralmente isto não aconteceria com a maioria dos centuriões. Nenhum homem conhecido na cidade, não era nem sequer um judeu, era um gentio. E este homem atreve-se, um capitão, alguém poderoso, e vem ter com Jesus e pede-lhe ajuda. Não tenhas vergonha, pede ajuda a Deus. Não tenhas acanhamento. Deus está aqui, conhece o teu coração, abre o teu coração. A Bíblia diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Este homem veio pedir ajuda. Este homem veio pedir ajuda ao único que o podia ajudar. Sabe, muitas vezes tu já batestes muitas portas. E eu diria, já tocaste muitas campainhas. Mas não conseguiste solução para o teu problema, para a tua dificuldade. Mas eu quero dizer-te que nesta manhã está aqui Jesus, que tem a solução. Está aqui Jesus
Não sou eu, está aqui em espírito e em verdade. Jesus, que tem todo o poder no céu e na terra. E Ele quer curar-te, Ele quer ajudar-te, Ele quer levantar-te, Ele quer arrimar-te, Ele quer perdoar os teus pecados, Ele quer fazer algo de novo em ti. Mas tu tens que ir a Ele. E a Bíblia diz, todo aquele que a mim vem, de maneira nenhuma o lançarei fora. O centurião foi ter com Jesus. E Jesus não lhe disse, tu és um romano, alguém que está aqui na minha terra, alguém que está aqui a escravizar-nos, alguém que está aqui a fazer o que quer, eu não quero nada contigo. Jesus não era assim. Jesus ouviu e disse o homem vai contar o seu problema, que não era o seu problema pessoal, era o problema do seu criado, do seu servo. Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Os irmãos, só por esta frase, veem a situação difícil daquele criado. Há aí um telefone que está a tocar, faz favor, põe-lhe o botão. Senhor, meu servo está em casa, vejam, paralítico e em terrível sofrimento. Não era só o facto de estar paralítico, era também de que estava a sofrer. Quantas pessoas hoje estão a sofrer? Vamos aos hospitais, vamos às casas, vamos a tantos lugares e encontramos uma multidão de pessoas que estão sofrendo. E estas pessoas necessitam de ter um intercessor. Estas pessoas necessitam de ter alguém que se preocupe com elas. E um dos grandes problemas é que hoje muita gente está sozinha. Não tem com quem falar. Não tem com quem desabafar. Não tem a quem pedir ajuda. A solidão é algo terrível, é algo tremendo e é algo que é habitual na nossa sociedade. Temos ouvido tantas notícias de pessoas de idade que morrem em casa e ninguém sabe que morreram. Às vezes passam-se dias, meses para encontrar essas pessoas que, afinal de contas, apesar de viver numa grande cidade, viviam sozinhas. Não tinham família, não tinham amigos, não tinham ninguém. Mas sabes uma coisa, tu e eu não estamos sozinhos. Jesus é o nosso melhor amigo. Jesus está conosco. Ele disse, eu estou convosco todos os dias, até ao final dos séculos. É tão bom sentir que nós não temos razão para dizer que estamos sozinhos. Meu irmão, minha irmã, tu não estás sozinho, tu não estás sozinha. Jesus está contigo. Quando o inimigo venha trazer ao teu ouvido que tu estás sozinho, que tu estás abandonado, que tu não és ninguém, diz ao diabo, Jesus está comigo. Aleluia! Jesus é a minha companhia, Ele é a minha força, Ele é a minha ajuda, Ele é o meu esconderijo, Ele é a minha rocha inabalável. Aleluia! Porque Ele é isso e muito mais. E tu tens que aprender a dizer ao inimigo aquilo que ele sabe, mas não quer dar-se conta que essa é a verdade, porque o inimigo já está vencido. O inimigo já está derrotado. Ele foi derrotado na cruz do Calvário. E ele apenas o que faz é por um tempo, mas virá o dia em que ele não mais terá ação nenhuma. Porque Jesus vai dizer, está terminado. Não podes fazer mais nada. E nós estamos à espera da vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o seu nome para sempre. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. É interessante, não é normal estas palavras de Jesus. Mas Jesus viu algo naquele homem que nunca tinha visto noutros homens, noutras mulheres. Ele viu que este homem tinha uma fé tremenda. E como é que podemos saber isto? Por palavras que vão vir agora a seguir, que nós temos que ler com muita atenção. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra. Diz apenas uma palavra
e o meu servo será curado. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Este homem confiava em Deus, este homem confiava em Jesus e sabia que em Jesus há poder para curar. Ele sentia-se indigno de receber na sua própria casa o mestre da Galileia. Ele achava que não era digno que Jesus visitasse a sua casa. E há muita gente que hoje se sente indigna, mas eu quero dizer-te, Jesus veio para todos nós. Jesus veio para os pecadores. Jesus não veio para aqueles que se julgam que são santos. Jesus não veio para aqueles que se julgam que são perfeitos, porque não há um justo, nem um sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Jesus veio salvar e buscar todo aquele que estava perdido. Este homem estava necessitado, o seu criado estava necessitado de um milagre. Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra. Uma palavra. E uma palavra hoje é suficiente. Uma palavra de Jesus tem todo o poder. Uma palavra de Jesus contém toda a verdade. Uma palavra de Jesus contém toda a cura. Uma palavra de Jesus contém toda a libertação. Uma palavra de Jesus contém a transformação para a tua vida. Então somente tens que crer, receber, aceitar em teu coração. E agora ele diz: pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faz isto, e ele faz. E agora é o que diz aqui. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo a vocês a verdade, não encontrei, veja lá, não encontrei, ou seja, durante o seu ministério público, Jesus não tinha encontrado ninguém com tamanha fé. Fantástico. Tantos judeus, tanta gente que diz que acreditava em Deus, tanta gente religiosa, e o próprio Senhor Jesus está a dizer: eu nunca encontrei aqui um homem como este, que não é da nossa cultura, não nasceu na nossa religião, não sabe nada disto, ou pouco sabe, mas a sua fé marca a diferença. Sabes uma coisa, não é a religião que marca a diferença, é a fé. Tu tens a tua religião, mas a tua religião não te salva. Se eu tenho uma religião, a minha religião não me salva. O que me salva é a fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Aliás, nós dizemos que não temos religião, porque para nós cristianismo é vida. Cristianismo não é uma religião. Cristianismo é uma maneira de estar neste mundo, de viver neste mundo, de respirar, de falar. Há muita gente que pensa que cristianismo é uma religião, é por isso que atuam como religiosos. Nós não temos que atuar como religiosos, nós temos que atuar como homens e mulheres de fé. Fé é crer, é acreditar em Deus, é acreditar mesmo que não veja, eu sei que Deus está por cima e que Deus tem poder para fazer um milagre. Ah, pastor, mas não vejo. Não tens que ver, tens que crer, então somente crê. E tu verás o milagre de Deus. E tu verás a operação de Deus. Mas crê, então somente crê. E eu digo, Jesus disse, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súbditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, e como você creu, assim acontecerá. O que é que ele creu? Que Jesus nem sequer tinha que ir à sua casa. Jesus efetivamente não foi à casa dele. Mas não foi à casa dele porque ele não quisesse. Porque Jesus honrou a fé daquele homem. E disse: se tu acreditas, é isso que vai acontecer. E sabe, muitas vezes nós falamos muito, mas não acreditamos. E nisto eu quero vos dizer uma coisa, com todo o respeito. Eu fui criado num lar evangélico. Fui criado com um pai e uma mãe que oravam. Fui criado que quando algum de nós estava doente, a primeira coisa que se fazia era oração.
e aconteciam milagres. Quantas vezes acompanhei o meu pai para fazer visitas em casas e as pessoas estavam na cama, doentes, e quando terminávamos estavam em pé levantadas. Eu vivi este ambiente. Nas igrejas era frequente endemoniados, pessoas possuídas serem libertas. Isto era o normal do dia a dia. Hoje parece que os demónios são todos intelectuais. Já não, pelo menos na Europa, os demónios estão muito intelectualizados. Têm um diploma, receberam um diploma, não se querem manifestar. Há quem diga que é por medo, para não serem expulsos. Apesar que há outros que, em vez de expulsar os demónios, amarram os demónios, fazem pior, porque o demónio depois fica lá amarrado e não sai. Não sei onde é que foram buscar esse versículo da Bíblia fora do contexto, porque na Bíblia não há autoridade nem autorização para amarrar demónios, há para expulsá-los. Fora! Fora! Em nome de Jesus! Porque em Jesus há todo o poder e toda a autoridade e não há demónio que resista ao poder que há na pessoa bendita de Jesus Cristo. Aleluia! E meus amados irmãos, usa mais a oração e a fé e a intercessão. Este homem intercedeu. Nós temos uma vez ao mês uma reunião que chamamos de intercessão. É verdade que temos outras reuniões, mas sabes qual é a minha tristeza? Agora falo como pastor da igreja. É que às vezes estamos 60, 70 pessoas só. 40, 50, 60. E por aí eu pergunto, porquê é que não há mais irmãos nesta reunião onde necessitamos todos de interceder uns pelos outros? Há assuntos que são explanados ali. Depois temos uma coisa boa naquele lugar. É que aqui nós não podemos estar mais do que às 10 da noite. Senão vêm as autoridades chatices. Lá não. Lá como metade da casa está debaixo de terra, podemos estar à vontade, que não há problema. Mas nós temos que aprender a interceder uns pelos outros. Nós precisamos de interceder uns pelos outros. Seria bom que alguém visse que é o telemóvel e tirasse o som, porque isto incomoda. Os irmãos não, mas eu sou o pregador e isto incomoda-me. Portanto, os irmãos vejam lá quem é, ou ajudem aí. Eu sei que há irmãos que não sabem como tirar, mas ajudem-se, por favor. Então, intercessores. Nós devemos ser intercessores. Se há um irmão que está a pedir oração, vamos interceder por ele. Se há um irmão que está doente, vamos orar por ele. Se há um irmão que está aflito, vamos orar por ele. Se há um irmão que precisa de trabalho, vamos orar por ele. Se há um irmão que precisa de casa, vamos orar por ele. Vamos orar uns pelos outros, amém? Porque a oração da fé produz efeitos, aleluia. Elias era um homem como eu, como nós, mas orou a Deus e Deus fez um milagre, aleluia. Deus fez um milagre, voltou a orar, Deus voltou a fazer milagres. O nosso Deus continua a ser Deus de milagres. Quantos acreditam que o nosso Deus é Deus dos milagres, é o Deus dos impossíveis, aleluia. Ele não está limitado a nada. E nós temos que continuar a confiar, meus irmãos. Deixemos-nos de religiosidades. Deixemos-nos de pensar como a sociedade pensa. Deixemos de ser quadrados como a sociedade, porque o nosso Deus é um Deus ilimitado. O teu Deus e o meu Deus não têm limites, aleluia. Todo é possível e tudo é possível àquele que crê, e se tu creres verás a glória de Deus, aleluia. Então nós vemos 5 coisas muito interessantes aqui e depois passamos a outro. Fé. Destacamos a fé do centurião, muita fé. A autoridade de Jesus sobre a doença e o poder da sua palavra. Lembre-se, Jesus tem autoridade e há poder na sua palavra. Nunca esqueças isto. Não é na palavra dos homens, é na palavra de Deus. Há poder e autoridade. Outra coisa que ele fez foi abertura aos gentios. Os judeus fechados, só pensando neles. Tudo era para eles. Jesus quebrou o paradigma. A salvação também é para os gentios. A salvação também é para os romanos. A salvação é para todos os homens. É por isso que hoje aqui estamos pessoas, calculo de uns 20 países, que estamos aqui irmãos de vários países. Porquê? E sabe quem é que nos une? Jesus. Alguns de vocês aceitaram Jesus noutros países e estamos aqui hoje todos. Por causa de uma só pessoa chamada Jesus. Jesus de Nazaré. Dê glória a Jesus. Dê glória a Jesus, independentemente do país de onde você vem. Aleluia! Jesus está aqui, Jesus está lá, Jesus está com o seu povo. Louvado seja o seu nome.
Porque Ele é eterno. Humildade. A humildade deste centurião. Eu ainda hoje há uma coisa que me custa entender, é porque há arrogância em alguns crentes. Não entendo, desculpem. Porque é que há, eu repito bem, eu costumo dizer que não tenho pelos na língua, a minha língua não tem pelo nenhum, eu digo o que penso. Como é que Jesus, sendo a pessoa mais humilde, e que nos chamou a ser humildes, encontramos às vezes, não aqui, pronto, sei lá, em outros sítios, pessoas que são arrogantes, quando a arrogância não faz parte do cristianismo. Se há uma coisa que faz parte do cristianismo é a humildade. Desculpe, não é ser capacho, eu não estou a falar de ser capacho, nós não somos capachos uns dos outros, mas nós temos que nos amar, respeitar, orar, interceder, ajudar uns aos outros. É bíblico, está certo? Porque há outros que acham que o crente é capacho. O crente não é capacho. Inclusive há homens que pensam que a mulher é o capacho deles. Não é capacho nenhum. A mulher tem a sua dignidade. A mulher também não está atrás do marido, está ao lado do marido, porque essa coisa, tirem essa da cabeça, que atrás de um grande homem é uma grande mulher. Não, ao lado de um grande homem é uma grande mulher, está bem? Mulheres, digam lá um amém, então. Que há homens que pensam assim, é o problema deles. Jesus não pensou assim. E eu costumo dizer isto e vou dizer, Jesus pôs-nos mais difícil a coisa aos homens que às mulheres. Eu explico-me. Sabe o que é que ele disse? Ama a tua mulher como eu amei a igreja. O homem tem a coisa muito mais difícil, desculpem dizer a vocês mulheres. Agora o problema é que alguns não fazem isso é outro problema. Mas que Jesus ao homem deu-lhe essa tarefa, amar como Jesus amou. Sabem como é que Jesus amou? Entregou-se. Deu a sua vida. Se aqui há algum jovem que tem tendência de ser machista, acabe com essa coisa. Se há alguma mulher ou jovem que tem a mania de ser feminista, acabe com isso, porque em Cristo não há machismo nem feminismo. Em Cristo somos um. Em Cristo somos um. Amém? Amém. E se alguém se quer inscrever em Casados para Sempre, fale connosco. Amém? Porque teremos agora em setembro o novo curso Casados para Sempre. Foi uma bênção, terminámos já no domingo passado. Agora continuamos. Se algum casal, tem que ser casal, está bem? Tem que ser casal e bem casado. Bem casado, pode ter problemas, não estou a falar nisso. Vocês sabem onde eu quero chegar, mas nem sempre é possível. Depois quero dar outro testemunho de salvação. Já falei de cura, agora falo de salvação. Vocês conhecem muito bem esta história, a história de Zaqueu. Eu, quando era pequeno, cantava um corzinho que é: Zaqueu era um homem baixo porque nunca mais cresceu, a uma árvore verde ele subiu para ver o Salvador, passando Cristo por ali o viu e o chamou: Zaqueu, desce depressa, em tua casa entrarei eu, em tua casa entrarei eu. Quem é que conhecia? Aleluia, havia muitos que conhecem. A história está em Lucas, capítulo 19, vamos lá. Lucas, capítulo 19, versículo 1 a 10. E diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, ou seja, das finanças. Desculpa algum irmão que esteja aqui que seja das finanças, e há irmãos aqui que são das finanças, mas pronto, eu não tenho culpa. Mas também não acredito que os das finanças hoje fazem o que querem, não é? Mas, por exemplo, aqueles lá no Porto de Sines e nos portos aí foram presos agora, não é? Isso é outra história. Mas esses eram outros peixes graúdos. E ainda bem que de vez em quando a polícia apanha estes peixes graúdos e dos pequenos também. Importa é apanhar. Zaqueu, este era chefe dos publicanos e era rico. E agora eu gosto muito desta palavra. E procurava ver o quê? Quem era Jesus. Será que nesta manhã há aqui alguém que procura ver quem é Jesus? Eu quero dizer-te, se tu procuras ver quem é Jesus, tu vais encontrá-lo. Porque Ele está muito mais interessado em ti do que tu nele. E Ele sabe o que há no teu coração. Ele sabe o que há no meu coração. Ele sabe o que há no coração de cada um de nós. Ele vê, porque Ele consegue ver onde eu não vejo. Eu só vos vejo as vossas lindas caras. Mas Ele vê os vossos lindos corações, ou não tão lindos. Ou o meu, Ele vê tudo. Porque Ele é assim, Ele consegue ver, eu não consigo.
E ainda bem que não consigo, porque se calhar ficava surpreendido. Mas ele vê e não se surpreende com nada, porque ele quer que todo homem seja salvo e venha ao conhecimento da verdade, está bem? Então, procurava ver quem era Jesus, e o pior era isto que está aqui, e não podia. Ai, então, mas o homem quer e não pode? E porquê é que não podia? Sabem porquê? Porque não. Havia uma multidão já nas ruas, tapavam a visibilidade, ele era não. Vocês sabem que é um baixinho estar ao lado de um grande. O que é que acontece? Tanto que nós, quando fazemos os batismos, dizemos aos irmãos maiores para trás, os mais pequenos para a frente, senão não se vê a cara. Não é? E há grandes e grandes, não é? Temos aqui alguns grandalhões, temos aqui alguns mais pequeninos. Mas penso que nenhum de vocês hoje tem esse impedimento de ver Jesus. Tu podes ver Jesus. Não precisas subir uma árvore para ver Jesus. Tu podes vê-lo com os olhos da fé. Mas bem, este homem pensou, eu não consigo, eu não posso. Mas sabe uma coisa, a criatividade no ser humano é algo fantástico. Eu gosto de pessoas criativas. Dizia alguém, nós temos um provérbio português, não caças com gato, caças com rato. Pronto, como dizendo, não consigo desta forma, vou conseguir de outra. Nunca fiques impedido de fazer algo. Luta. Avança, não te diminuas, não aches que és pouca coisa. Você sabe que o diabo, uma das maneiras que tem de trabalhar com as pessoas é diminuindo-as. Tu não prestas, tu não serves, tu não vales para nada, quem és tu, o que é que pensas que és? Isto são apenas palavras do diabo, porque Jesus diz, tu és valioso, tu és valiosa, eu amo-te, eu quero levantar-te, eu quero ajudar-te, eu quero ser contigo. Estas são as palavras de Jesus. Mas as palavras do diabo é tudo maldição, morte, desgraça. E há muita gente que, em vez de ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, está a ouvir a voz do diabo. Tu não fostes feito para ouvir a voz do diabo. Deus deu-te ouvidos para ouvir aquilo que o Espírito Santo ainda hoje tem para falar. E o Espírito Santo tem o melhor para a tua vida. O Espírito Santo está aqui para, nesta manhã, levantar o teu ânimo, levantar a tua alma, porque tu, para Deus, és valioso, tu para Deus és valiosa, aleluia. Não permitas mais que o diabo te tenha escravizada. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está aqui com poder e glória para te libertar e dar-te essa força que tu necessitas nesta manhã. Louvado seja o seu nome. E correndo adiante, ele não esperou. Correu, subiu. Aqui diz uma figueira brava, há outras traduções que dizem uma árvore, não importa. Eu não estou preocupado se era uma figueira, se era uma árvore qualquer. Isso não é para mim o problema. O problema é que este homem solucionou. Eu quero ver Jesus e eu vou vê-lo de qualquer maneira. E se tu nesta manhã quiseres ver Jesus, tu vais ver Jesus. Depende de ti. Depende da tua decisão. És tu quem tem que tomar a decisão. Não é o teu pai, não é a tua mãe, não é o teu marido, não é a tua esposa, não são os teus amigos. És tu que tens que tomar a melhor decisão. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, não ficou lá assim, Senhor, será que não? Mas Senhor, eu não sou merecedor. Mas Senhor, como é que tu vens à minha casa? E sabe que a gente para dar passos é tremendo. Eu ia dizer uma coisa, mas não digo. Por favor, toma a iniciativa. Toma a iniciativa. Com Cristo funciona a tua iniciativa. Ele quer ver a tua prontidão. Ele quer ver o teu coração, a tua disponibilidade para fazer aquilo que Ele quer. E agora veja lá a multidão. E vendo todos isso, murmuravam. A gente já está habituados à murmuração. Se nós fazemos 10 coisas bem, não somos aplaudidos. Fazemos uma mal.
somos apontados logo à pistola. Mas cuidado com essas atitudes, irmãos. Valorize o que os outros fazem por si. Há gente que só tem um espírito crítico. Mas crítico de deitar abaixo mesmo, de destruição. E não é de Deus isso. Não entre na roda dos escarnecedores. A Bíblia diz, bem-aventurados os que não andam na roda dos, nem se sentam. Irmão, se há uma pessoa que é um escarnecedor, não se sente com ela. Não o ouça, por favor. Mande-o para a cruz. Mande-o para a cruz. A minha Bíblia diz que os murmuradores não entrarão no reino dos céus. E eu não sei como há crentes que conseguem murmurar de uma maneira fantástica. Como se fosse beber um copo de água. A murmuração faz muito mal, irmãos. Olha, outro dia, já agora digo, por unanimidade, menos um, da nossa equipa toda pastoral, tínhamos umas com a internet quase 20, o que foram dizer sobre os legendários é que era eu. Eu quero vos dizer que foi toda a igreja, estão aqui pastores que podem dizer, toda a igreja não, foram todos os pastores que estamos de acordo que isso não tem princípios, alguns deles bíblicos, não digo todos. E nós não entramos como igreja numa coisa dessas. Se alguém se quiser meter-se a um livro, porque eu não sou uma seita, nem sou pastor de seita nenhuma, sou pastor de uma igreja em que as pessoas têm liberdade para escolher, mas depois não diga que o pastor não avisa. Quando você subir com a corda por aqui, não venha chamar o pastor. Porque o pastor é vosso amigo e avisa-vos, porque não quer a vossa ruína, nem quer que vocês andem a perder dinheiro naquilo que não é pão. E é interessante que há pessoas que para essas coisas estão sempre dispostas, mas para trabalhar na igreja nunca estão dispostas quase, ou pouco fazem. Se calhar oferecem, quando é uma oferta especial para a missão, não querem dar nada, mas quando é para estas coisas podem pagar quase 500 euros e não há problema nenhum. Mas desculpem ser assim, mas vocês sabem, o que tenho a dizer, digo. Quem gostar, gosta. Quem não gostar, põe ao lado do prato. Mas é mesmo assim. Porque eu não ando aqui a enganar ninguém. Eu tenho uma responsabilidade espiritual sobre as vidas dos meus irmãos na fé. Que é avisá-los. É vaciná-los. É prepará-los. É preocupar-me. Porque se eu não me preocupasse, era o deixar andar. Cada um faz o que quer. Mas sabe uma coisa? Se todos fizermos o que queremos, não vamos para o céu. Vamos é para o inferno. E eu quero que todos vocês... Eu sou o primeiro que quero ir para o céu. E eu quero que vocês vão para o céu todos. Quero que todos vocês entrem no céu. Então a minha responsabilidade é chamar ao que está mal, está mal. E desculpem uma coisa, 80% está bem, e os outros 20% não importa? Para o cristianismo importa. 80 coisas estão bem e as 20 estão mal, são heresias. São coisas que não estão corretas. E desculpe, eu amo a verdade. Eu amo a verdade. A verdade faz parte da minha vida e da vossa vida. E nós todos temos que amar a verdade acima de tudo. E a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e de conduta. E se Jesus, em 3 anos e meio, houve vidas de homens que não foram transformadas, e você acredita que é um retiro que vai transformar a vida de alguém? Eu não acredito, desculpe. Poderá acontecer alguma coisa, mas transformar na verdade o coração? Desculpe, já sou pastor há muitos anos, não me deixe influenciar por qualquer coisa, já vi muita coisa. Nós tivemos também retiros muito bons e vamos ter agora. Tem sido uma bênção, jovens serem batizados com o Espírito Santo, jovens serem tocados, mas se nós não dermos valor às coisas, não há valor nenhum. Somos nós que temos que deixar o Espírito Santo atuar em nós e não são em 4 dias. Hoje aqui o culto, Deus atua em cada culto. Deus opera em cada culto. Se nós estamos com ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz. E vendo tudo isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador, como se Jesus não conhecesse as pessoas. Jesus não sabia quem era Zaqueu. Mas sabe uma coisa, chamam-lhe muitas coisas a Zaqueu e não estão provadas. Já vi pregadoras chamar-lhe ladrão. A minha Bíblia não diz que ele era ladrão. Não sei a vossa, se vocês têm outra Bíblia que não é a minha. A única coisa é que o homem, no discurso com Jesus, diz uma coisa, mas não diz que ele roubava. Por favor, não digam que a Bíblia diga aquilo que ela não diz. Eu fico chateado mesmo. Quando uma pessoa diz que está na Bíblia e não está, se me querem chatear, chateiam-me aí. Porque eu sei uma coisa, eu amo muito a palavra de Deus. E eu não admito que alguém saia da palavra de Deus, está a perceber? Dizendo que está e não está. Por favor, leia com atenção a palavra de Deus, está bem? Leia com atenção. Cuidado com o pregador que não lê o que está na Bíblia. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor,
eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Pergunto, foi Jesus que lhe exigiu? Foi Jesus que lhe exigiu? Não, foi ele que sentiu. Cuidado com aqueles que fazem doutrinas que não estão lá escritas. Aquilo foi um sentimento de Zaqueu. Ele podia não ter este sentimento e era salvo na mesma. Não há aqui nada que obrigue ninguém a fazer isto. Mas ele sentiu. Mas depois diz mais. E se, condicionante, em alguma coisa, ele não tinha consciência, se não sabia, tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Está lá a dizer que roubou? Desculpe, não está. Ele diz, se tenho consciência, ou se tu me avivas a consciência e se demonstra que eu tirei dinheiro a alguém ilicitamente, eu vou dar 4 vezes mais. Desculpe, sabe que a salvação o que é que traz à vida do homem? Transformação. Se a salvação não transformar a pessoa não é salva, desculpem. Eu não fui salvo para fazer o mesmo que fazia quando não era salvo. Você não foi salvo para ser um mentiroso. Você não foi salvo para ser um ladrão. Você não foi salvo para ser um embusteiro. Você foi salvo para viver na luz e na verdade. Eu fui salvo para viver na luz e na verdade. E é isto que temos que ver na vida de cada cristão. Estamos na luz, vivemos na luz, andamos na luz, vivemos na verdade. Amém? Se não é isto, então alguma coisa ainda não aconteceu, que se chama novo nascimento. O novo nascimento opera mudança na minha vida. Amém? Aquele que fazia não faz mais. Diz lá a Bíblia. Antes éramos, mas agora não somos, porque agora Cristo vive em nós. Ok. E termina no 9 dizendo, e disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa. Aleluia. Pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Estás perdido? Jesus está aqui para te salvar. Sentes-te perdido? Jesus está aqui para te orientar. Não continues nessa forma, nessa maneira, nesse jeito, porque Jesus quer tirar-te das trevas e Jesus quer abrir os teus olhos espirituais. E a última história é uma história de libertação. Vamos a Mateus 17, são 3 histórias muito interessantes, poderíamos falar tantas. Mateus 17, 14, diz assim, e quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhes um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água, e trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondeu e disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demónio. Jesus não atou o demónio. Vocês não vão encontrar na Bíblia nenhuma vez Jesus a atar demónios. Eu não sei como é que há pastores que os atam. Não há autoridade na Bíblia. Para que fazer uma coisa que não está na Bíblia? Desculpem. Acham lógico eu dizer que a Bíblia é a palavra de Deus e eu depois usar coisas que não estão na Bíblia? E repreendeu Jesus o demónio, que saiu dele. E desde aquela hora, o menino sarou. Isto era o que nós chamamos uma possessão. Nós temos aqui pessoas que já foram possuídas, já temos pessoas que procuraram nos bruxos, em tanta coisa, e não encontraram. Mas quando vieram a Jesus, Jesus os libertou. Aleluia. Porque Jesus tem todo o poder. Meu irmão, minha irmã, não há maior poder que o poder de Jesus. Os discípulos não tiveram a fé suficiente, os discípulos não tiveram a força suficiente, mas para Jesus não há nada impossível. Até pode ser que, em algum momento, e eu quero contar-vos uma história, aconteceu há muitos anos, foi na Espanha, eu lembro-me que eu estava a pregar num culto, casa pequena,
uma casa emprestada, porque a nossa estava em obras, e houve uma manifestação, e estava lá um pastor, e eu disse, olha, vá expulsar o demónio, enquanto eu termino a pregação, vá lá para dentro, expulso o demónio. Eu terminei de pregar, o homem não saía de lá, e eu entro, e o homem estava a fazer uma entrevista ao demónio. Um bloco de apontamentos, ia perguntando e tirando notas. Eu cheguei lá e disse, demónio, em nome de Jesus, vai-te embora, sai! E o demónio foi-se embora. Mas que entrevista, desculpa, entrevistas aos demónios? Agora também necessitam de que lhes dê tempo de antena? Demónio não precisa de tempo de antena, irmãos. Amém? Demónio é para sair, é para expulsar, é para ir fora. E se não sair à primeira, oração e jejum, porque será uma casta mais forte. Vamos orar, vamos jejuar e vamos no nome do Senhor, porque em Jesus há poder. Aleluia! Há toda a autoridade. E sabemos que há situações mais difíceis que outras, porque infelizmente as pessoas hoje metem-se com os demónios, uns vão aos cartomantes, outros vão buscar os horóscopos, e depois dizem, pastor, eu não sei como é que estou mal. Pois não, você dirige a sua vida pelo horóscopo, e você tem que dirigir a sua vida pelo poder de Deus, é pela palavra do Senhor, não são os horóscopos. Outros vão ter vão fazer tenho um problema da ciática, e depois a pessoa que faz a ciática faz mesinhas, porque também é bruxinha. Cuidado, não vá a pessoas dessas, por favor. Se lhe cheira a isso, cuidado, e os budas e as porcariazinhas que há por aí tanto hoje, e que há crentes que vão a esses lugares e não deveriam ir, porque Jesus não está lá. Claro que há pessoas que trabalham muito bem, mas não fazem nada disso. Pode ir. Mas por favor, não meta o seu corpo, não meta a sua alma no meio de uma porcaria onde o demónio é que está ali. Está bem? Você não é dirigida por horóscopos, você é dirigida pelo Espírito Santo. Você não precisa de horóscopos, você precisa do Espírito Santo a cada dia guiando e dirigindo a sua vida. Até a água cai já. Eu queria ver demónios a caírem. Aleluia, em nome de Jesus. Aleluia. Há poder no nome de Jesus. Este jovem não diz a idade que ele tinha, mas o seu pai estava preocupado. Há aí tanta gente a sofrer, não só por causa da opressão, mas por causa de demónios que vivem dentro do ser humano. Há gente que é guiada e dirigida pelos demónios, mas se tu és guiado e dirigido é porque tu queres, porque em Jesus há libertação.